bem-vindos ao nosso Arc Decor Show, esse que é o nosso programa sobre arquitetura, decoração e tudo sobre esse mundo. Toda semana tenho convidados especiais e hoje vamos falar sobre algo que com certeza todo mundo ama e se você não ama, vai sair daqui apaixonado, que é sobre paisagismo e projetos de arquitetura. Então vamos falar das plantas, sobre vida, né? E eu tenho duas convidadas aqui, que é a Marcilene Monzani. Bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui, falando sobre o que eu mais gosto de fazer, o meu trabalho, minha paixão, e espero que vocês se apaixonem também. Bom, Marcilene é paisagista e a nossa outra convidada é a Silvia Ferraro, arquiteta, parceira, né? Tem vários projetos aí juntas. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, Jaque. Muito bom estar aqui também. E para poder falar, né, dessa parte do paisagismo que dá vida à materialidade do nosso projeto. Exatamente, é vida, né? Paisagismo é vida. Mas antes da gente começar aí com o nosso tema principal, eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da sua trajetória, sua história, como você chegou até aqui, Marcilene. É uma história longa. Eu sou do interior de São Paulo, nasci em um sítio. Que delícia, eu vim para São Paulo, é muito bom, tenho uma infância maravilhosa. Vim para São Paulo por conta de um concurso público. E aqui comecei a trabalhar, mas não me encaixava, eu sentia falta de terra, planta. Sim. E aí, em um determinado momento, eu resolvi mudar tudo e trabalhar com o que eu gosto. E estou muito feliz. Eu imagino. E a Silvia, conta um pouquinho, Silvia, da sua trajetória. Eu sei que é longa, né? Longa. Você é conhecida, a Silvia é conhecida aqui no ABC. Super. Fala um pouquinho, Silvia, da sua história. Tenho 30 anos de formada já. Estou com o escritório próprio aqui em São Bernardo há 26 anos, faz em março. E desde então atuando na área residencial, comercial, corporativa, clínicas, né? E a demanda maior é o residencial. Mas eu não atuo só aqui no ABC, atendo a capital São Paulo, litoral e interior de São Paulo. E para você, Silvia, como é o paisagismo? Como que você incorpora aí nos seus projetos? Claro, é a vida, né? Como você disse, mas até para a gente entender o papel de uma paisagista em conjunto com o projeto arquitetônico, né? Eu entendo assim que o contato com as plantas também tem que ter de uma vivência, né? Eu tenho essa vivência e eu acho primordial a presença das plantas, né? Dentro de casa, dos ambientes, tem alguns ambientes comerciais ou clínicas que a gente não pode colocar, mas então um pouquinho do que eu conheço, eu costumo prezar na parte até da criação, né? Só que a parte técnica, né? Desde que eu conheci a Marcilene, assim, não dá errado. Então, sempre de uma demanda ou outra, se é um jardim, se é uma floreira, se é um vertical. Então, a gente conversa desde essa parte até para deixar a infraestrutura pronta, né, desde a concepção do projeto. Bom, e por falar em infraestrutura, é primordial vocês pensarem isso desde o começo ali do projeto, né? Ou deixa para depois? Como que funciona aí esse planejamento aí do paisagismo nos projetos, né, em si? Não, é extremamente importante o combinado, o planejamento bem antecipado para a gente saber exatamente o que vai ser feito, né? Porque cada ambiente exige um determinado projeto, né? Nesses 10 anos que a gente já está trabalhando com paisagismo, eu me especializei em jardins verticais. E hoje é o nosso principal trabalho dentro da empresa. Porque as cidades elas estão crescendo, né? Apartamentos, residência cada vez menores. Exatamente. E só que as pessoas têm necessidade desse contato com a natureza. E aí que a gente entra com jardins verticais e iniciou como tendência, mas já não é mais tendência, agora é uma coisa que veio para ficar. E sim, hoje a estrutura que nós trabalhamos, ela supre todas as necessidades
E funciona perfeitamente bem. Hoje em dia tem muitas... as estruturas estão mais modernas, né, do que como começou lá atrás. Com certeza. E, Silvia, a parte dos jardins verticais, eu acho que hoje já deve ser até um pedido dos clientes, né? Sim. Porque realmente caiu no gosto, todo mundo ama um jardim vertical. Então, eu queria que vocês falassem como que é a aceitação. E também, Marcelene, já me fala até, porque antes as pessoas tinham talvez até um certo receio por conta de irrigação, manutenção, mas hoje a tecnologia já está aí para auxiliar, sim, né? Até aquele perfil de cliente que não sabe lidar, que tem medo, que as plantas vão morrer, do cuidado, né? Tem recurso que a Marcelene implanta, que eu já deixo a infraestrutura pronta para que ele faça a irrigação automática e dá super certo. Que legal. Dá super certo. Tem as facilidades, né? Sim. Tem muito cliente assim que começa com medo, eu não sei se eu vou conseguir. E depois se encanta. E depois assim se torna jardineiro profissional do próprio jardim. Né? Eles estão super bem, fazem a limpeza, tiram assim, começam a cultivar até o prazer do trato com o seu próprio jardim. E isso é muito importante. É né? muito. E até porque tem pessoas que falam, mas eu não consigo, né, nem cacto, até de plástico eu deixo morrer, né? Mas é tão fácil matar cacto. Olha, é só regar demais. Aí, tá vendo? Eu aprendi tantos cactos que eu já matei, infelizmente, né? Então eu acho que realmente é isso. As pessoas vão pegando gosto. E eu creio, né? Pelo menos isso aconteceu muito comigo. Depois da pandemia, nossa, eu peguei um amor pelas minhas plantinhas, né? Minha mãe sempre falava, acho que também as plantas têm muito uma relação familiar, né? Então minha mãe sempre teve muitas plantas e minha mãe sempre ia na minha casa, coitada, ela ficava super decepcionada. Tava tudo mortinha. Mas sabe o que é, Jaque? Hoje em dia, é que as pessoas assim, elas acabam assim, eu não levo jeito. Mas elas não levam em conta o que elas estão escolhendo. Por isso que assim, é importante ter o profissional, essa orientação, o arquiteto que vai planejar, né, utilizar melhor os espaços. E o paisagista, ele vem para estudar aquele ambiente e levar para você a planta que melhor vai se adaptar ali. Então, que nem você falou, eu já matei até cacto. Bom, cacto, a gente sabe, ele precisa de sol, pouca água. Se você colocar ele num ambiente que ele não é propício para ele, como, né? Então, planta certa, no lugar certo, vai dar certo. Não tem como errar. E é importante essa orientação, porque às vezes a pessoa vê numa publicação uma determinada planta de moda, né? Porque acontece, a planta também entra na moda. Né? E aí fala, eu quero ali naquele canto da minha sala, né? Silvia, preveja um vaso para colocar aquela planta. Não é assim que funciona. Tem aqueles, né, os jardins de revista, mas aquela planta nem sempre está ali constantemente. Morando ali, né? Porque às vezes é só uma decoração mesmo, né? Mas quando a gente fala da nossa casa, não é só decoração, né? É algo que realmente vai ficar. E é tão importante isso você fala, quando a gente fala de casa, você vê que quanto mais as pessoas, quando elas vão viajar, elas estão sempre procurando locais com natureza. Sim. Eu vou viajar, eu vou para a praia, eu vou para o campo, eu vou para a fazenda. Elas estão sempre procurando isso. E por que não trazer isso para dentro de casa? Exatamente. Porque a casa, o lar é o nosso dia a dia. É ali onde a gente convive, a gente tem que ter prazer ali, né? Exatamente. Então, se você gosta de estar no ambiente com natureza, por que não trazer isso para dentro, né? E aprende, tem muita gente que não sabe, mas vai aprendendo a cultivar isso e te dá um prazer imenso. Muito. E às vezes esse momento de cuidar, os 5, 10 minutinhos, é aquele momento de descompressão até, né? Sim. Não é terapia, mas é terapêutico. Terapêutico, exatamente. E às vezes a gente deixa, né? Porque dá trabalho, mas às vezes também dá mais trabalho ainda você conviver num ambiente que não te faz sentir bem. Faz toda uma diferença você chegar, que nem quando a gente está na cozinha, uma cozinha planejada. Aí você fala, eu adoro, não dá mais vontade de cozinhar. Eu adoro cozinhar na minha cozinha porque eu sou apaixonada pela minha cozinha. Assim, eu perfumo o meu quarto porque eu tenho prazer no meu quarto. E quando você tem plantas e passa a ter prazer no cultivo das plantas, né, já não é mais trabalhoso, é prazeroso.
E hoje as moradias estão cada vez menores, né? Até teve um episódio sobre apartamentos estúdios, né? Então cada vez mais compactos. Então, apesar de ser pequeno, eu acho que é justamente isso. Quanto mais natureza a gente consegue trazer para dentro, melhor. E, além das plantas, tem outros elementos também, não é, Marcelene, que a gente consegue utilizar para trazer esse conforto. Eu acho que o paisagismo, ele também engloba outras coisas, não só a planta ali em si, né? Tem muito vaso, o que vai compor, né? Então, eu acho que esse trabalho de vocês faz muita diferença. Sim, isso não é só Os plantas, arranjos, né? Exatamente. Você pode ter, né, o designer biofílico, que a gente chama. Então, seja uma textura de pedras, né, uma madeira, vasos, cerâmica, né? Ah, no ambiente não cabe um vaso, entra um vertical, ou uma pendente, uma planta pendente num nicho. Então, você tem elementos ali que te remetem à natureza. Exatamente. E isso a gente acaba que, como a gente falou agora há pouco, tem a tendência, né? Sim. Mas a gente também consegue tá sempre ali. Adaptar, exatamente. Não vai mudar. Não vai mudar. O ser humano vai ter um bem-estar maior com o contato com a natureza. Exatamente. Eu acho que isso em tudo, viu? A gente começou a falar um pouco mais disso, né? Eu percebo que mudou, né? Muito pelo conta do design biofílico, né? A neuroarquitetura. Eu acho que já vem essa mudança, né? E até mesmo por conta do pós-pandemia aí que a gente vive. Mas a nossa casa é o nosso refúgio, né? Com certeza, é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. E as empresas também, hoje em dia, investem muito nisso, né? Sim. Você vê que procurando essa qualidade de vida no trabalho também, tem muitas empresas investindo em paisagismo. O paisagismo corporativo está crescendo muito. Antigamente você entrava no escritório, era tudo branco, né, Silvia? Se sobrasse um lugar, vou colocar ali. Colocava eu acho que nem era pensado. Não era, né? Não. Hoje já é diferente. E existem plantas específicas para essas áreas? Ou vai muito de como é o ambiente, de acordo com a iluminação, né? Enfim. Vai muito. O corporativo ele é diferente, porque assim, geralmente não tem quem cuide. Né? Porque não é um lugar que ninguém é dono de ninguém, né? Então ali tem que ter um cuidado maior. Sim, leve-se em conta a iluminação, né? O uso do ar-condicionado, mas também tem essa questão de plantas resistentes, né? Porque ali falta não é o lar que a gente tem aquele carinho, né? Então, são projetos diferentes, sim. São, né? E os jardins preservados, o que vocês têm para me dizer? Sim, não, talvez? Depende. Com certeza. Depende do ambiente, depende da demanda, da situação. Porque às vezes é o que dá para solucionar, né? Sim. Nós também fazemos jardins preservados. Aliás, entregamos na semana passada um escritório que não tinha um fio de luz. Sim. Então, não tem. O diretor queria ter essa sensação de natureza, né? Porém, não era possível plantas naturais. Então, é aí que entra as preservadas, né? Então, se não é possível o natural, as preservadas se encaixam perfeitamente e tem um efeito belíssimo. Sim, e a preservada, ela passa por um tratamento? Como é que funciona? É um produto? Como que a gente... Na verdade, são folhas naturais, né? Elas passam por um processo de desidratação. Depois elas recebem uma camada de uma tinta especial e são fixadas numa estrutura, né? E depois colocada no local, sob medida. Só que são plantas delicadas, elas não podem ser colocadas em qualquer lugar. Não pode tomar sol, umidade, né? A limpeza, né? Tem um cuidado, tem todo um cuidado. E com certeza, né, Silvia, tem alguns clientes que falam, eu não quero jardim de plástico, eu quero natural, mas e aí? Como é que... mas às vezes não é possível, né? Aí tá fácil. O difícil é quando o cliente não quer o natural, né? Entendi. Porque tem medo de cuidar, então assim, tem que romper essa barreira. Sol, né? Pois é. Entendi. Mas, assim, né, cada um dentro da sua necessidade, né? É lógico que nós sabemos que se a planta estiver lá, o ambiente vai ficar muito mais rico. Sim. Né? Assim, até nas simulações de projeto a gente percebe isso. Que faz diferença, né?
Meninas, estou adorando aqui o nosso papo sobre natureza, está ótimo. Mas eu vou chamar um comercial bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Vai ter fotos, imagens para a gente trazer e mostrar a diferença que a natureza faz na nossa casa. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o nosso Art Decor Show e agora esse espaço vai ficar todo verde. A gente trouxe fotos, imagens que com certeza vai inspirar a sua vida e você vai querer ter um projeto, né, desenvolvido, pensado, com lindo paisagismo, porque olha, vai muito além de só colocar uma plantinha, né? Muito. Com certeza. Me fala, meninas, me conta um pouquinho desse trabalho. Esse é um jardim, esse apartamento é um jardim vertical. Se eu não me engano, esse apartamento tem 60 metros quadrados. Ele é pequenininho, Pequeno. Tem um quarto só. E deu para colocar esse jardim. Você vê que ele ficou super em destaque. Sim. Não era possível colocar mais vasos ali, mas, como eu falei, né, os jardins verticais, ele vem assim, para dar essa sensação de verde sem ocupar espaço. Né? E eles preenchem, né, Silvia? Sim. Tá vendo como ele, nossa, Não, essa parece que até sensação. amplia. É, exatamente. E eu percebo também, me corrija se eu estiver errada, muito em varanda, principalmente quando é apartamentos menores, a varanda sempre tem algo verde, né? Principalmente os jardins verticais, né? É muito Toda bonito. luz, né? Toda a luz favorece, A né, luz, o crescimento. Né? Muito lindo. Sem luz não tem jeito, né? Sim. A gente tem que... É a única exigência, precisa ter luz natural. Luz natural. Vamos ver mais. Essa uma área externa, que também faz muita diferença, né? Esse jardim, essa foto foi tirada, ele tinha 5 meses de implantação. Ele é bem recente. Tá. Ainda não, você pode ver que a copa das palmeiras ainda estava bem pequena. E a cliente, assim, que a gente tenta atender as necessidades do cliente, né? Sim. Ela queria algo, eu quero bastante verde, porém algo, assim, mais compacto, não tão cheio, né? E sem cair folhas, né? Que a gente tem todo um planejamento, né? Sim. Tem piscina, não pode cair folhas, né? E hoje ele já está bem diferente, né? As ravenalas, são aquelas palmeiras já estão bem abertas. Ai, ele que tá, lindo. tá muito bonito. O jardim, ele convida, né? Ele convida, deixa um ambiente muito mais acolhedor, né? Sim. Vamos ver mais imagens. Nossa, que lindo. Essa casa, ela é uma cliente muito... A simpatia. O lado bom, né, Silvia, a gente acaba fazendo amizades, né? Pois A proprietária dessa residência é uma das que se tornaram jardineiras profissionais. Olha só, Não entendia. E assim, Marcelene, como é que eu cuido? Eu vou cuidar. E hoje, o final de semana, o casal, né, cuida do próprio jardim. Esses 2 vasos nós utilizamos para dar privacidade no vidro, né? A intenção inicial deles era colocar uma cortina. E é quando eu cheguei e falei, não, vai colocar a cortina, mas aí vocês vão perder o efeito do vidro, né? Então vamos trabalhar uma outra forma ali para entrar essa luz sem precisar tirar essa cortina e entrar o verde, né? Sem perder, né? Mas o solo ali não podia plantas, então vamos colocar vasos gigantes e deu tudo certo. Lindo. Nossa, e eles são bem grandes e deu aliás, o condomínio, assim. Muito bonito. A casa ficou famosa pelos vasos gigantes. Aquela casa ali dos vasos gigantes. Lindo. Vamos ver mais. Mais um jardim vertical. Um jardim vertical natural também. Esse jardim é na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Ele é bem grande, ele está numa cobertura duplex, ele tem 5 metros por 4, acho, de 3,5 ou 4. Lindo. E todo automatizado. Tá. Dá para ver de longe isso, assim, passando na rua. Ele está no 22º ou 3º andar, e dá para ver da avenida. Nossa. E super saudável, né? Lindo. Como eu falei lá no começo, os jardins verticais, assim, eles estão cada vez mais modernos e
e facilita muito, né? A manutenção é baixíssima. Sim, e até flores, né? Consegue mesclar várias Sim. espécies. Tendo né? luz, dá para trabalhar Dá de tudo. para ter tudo. Então a luz é o primordial. alimento, é primordial. Alguns têm mais, outros menos, aí a gente estuda as espécies, mas tem que ter luz. Né? Eu percebi até em casa, tem umas que elas vão ficando tortas. Aí depois que eu entendi, buscando a luz, tem que girar. Ai, tadinhos. Ai, temos mais imagens. Ai, essa é tão fofa. Já é um jardim de área externa. Tá. Bate muito sol, tem tudo para... Os jardins, assim, área externa, eles acabam tendo, assim, um visual bem mais vivo, bem mais saudável que de área interna. De área interna tem, assim, as plantas, elas têm que se adaptar naquele espaço que não é natural delas. Sim. Então, quando a gente coloca uma planta, um vaso dentro de casa, um jardim vertical dentro de casa, você tem que ter um cuidado muito maior com a adubação, sempre lembrar de abrir janela para ter essa ventilação, né? Agora, o jardim de área externa, ele vai que vai. Ele se encontra, ele se adapta ali e fica riquíssimo, né? E a gente até estava comentando, no comercial a gente falou sobre insetos, né? Que eu acho que tem alguns clientes que às vezes têm medo, né? De atrair mais mosquitos. A gente, né? Tá passando aí até por dengue, essa fase complicada, né? E como que vocês recebem isso? Os clientes falam, relata ou é uma coisa que vocês já pensam antes? Sim, eu tô fazendo a concepção de um projeto que tenho essa... É uma varanda maravilhosa, é uma sala toda aberta, né? Para a copa de uma árvore na rua. E tem esse medo, né? O cliente trouxe esse medo de colocar alguns vasos e atrair mosquitos. Sim. E aí a gente pede socorro para a nossa paisagista da parceria. Gente, natureza, se eu falar que não atrai, né? Você vai ter ali joaninha, se você não cuidar, não adubar esse jardim, atrai pragas, mas é tudo uma questão de cuidado. Sim. Então assim, eu não quero, um jardim saudável não vai atrair praga. Pode atrair um mosquitinho, dependendo da altura, os apartamentos mais altos não, mas vamos falar assim numa casa térrea. Pode atrair, mas hoje em dia existem milhões de produtos que espanta. E assim, é muito fácil. Então, eu tenho muitas plantas e eu não tenho problemas com insetos. E tem assim, e produtos naturais, né, que tem um óleo de nim, você vai lá, borrifa, né, que tem uns de pressão super fáceis, ele deixa como se fosse um olhinho e deixa até a planta com brilho. Vai espantar mosquito, vai deixar essa planta saudável, porque ela está protegida. É como se estivesse tomando um medicamento ali para a imunidade. Então, assim, o jardim, hoje em dia é muito mais fácil ter jardim, porque você tem uma infinidade de produtos para te ajudar. Então, o inseto hoje não é problema. Para usar ao nosso favor, né? Porque também tem gente que tem medo de ser um inseticida, né? Até por conta de pets, de animais, pessoas idosas, né? E dá para ter, né? Nossa, tem muitos produtos naturais, não só para espantar mosquitos, mas assim, adubos, né? Para manter essa planta saudável. Então, hoje em dia está muito fácil. Tá vendo? Sempre aprendo. Esse nominho aqui, vou anotar. Óleo de nim, gente. Não precisa esperar o problema aparecer. Pode passar que... Nossa, espanta mosquito, deixa as plantas bonitas. E pode ter a plantinha lá no apartamento. E pode ter só plantinha. E pode ter a plantinha ali. Silvia, e quando a gente fala até em ambientação, né? Você fez o projeto, finalizou. A ambientação, quando a gente coloca as plantas, é o que faz a diferença, né? É o que complementa a humanização, né? Ali passa aquela informação de que tem alguém morando, que tem alguém cuidando, que tem vida. E é essa riqueza que a planta traz sempre, né? A Silvia falou algo agora, essa riqueza, né? Então eu acho que a gente tem que trazer essa riqueza que é natural. Está no simples e é uma exatamente, riqueza. Às vezes a gente pensa só em grandes enriquece. Obras de artes, claro, é muito rico também, né? Mas a gente tem aí a natureza ao nosso favor, né? Sim, a natureza de forma organizada, planejada,
né, não só vai trazer benefícios mesmo. É verdade. E trabalhando em parceria, né, com o paisagismo, com a arquitetura, você consegue ter verdadeiros oásis dentro da sua própria casa, né? Seja assim, na escolha da mobília, dos bancos, a forma como que você vai utilizar desse jardim. Sim. E tem isso também, o paisagismo também vai além das plantas, né? Tem o tapete, os bancos, adornos, né? É um mundo tem aí. Toda uma ambientação. E assim, não é pontual, né? É planejado. Sim. Né? O estudo é feito no ambiente como um todo. Exatamente. Não é assim, sobrou, vou colocar uma plantinha. Ai, tô achando esse espaço vazio. Paisagismo não é tapa-buraco. Não é. Exatamente. Engana-se quem acha. Não é. Meninas, a gente já tá chegando aí ao fim e eu gostaria que vocês trouxessem dicas para quem está nos assistindo, né? Pode ser uma dica de cultivo, ou plantas que eu posso usar na minha casa, tem os apartamentos pequenos aí, que é sempre um desafio. Então eu queria que vocês deixassem dicas para quem está nos assistindo. Fique à vontade. Quem começa? Eu acho assim, buscar sempre planejar, né? Nesse momento, comprei um apartamento, quero pensar em ter algo de planta, às vezes não só uma planta ornamental, às vezes pode ser até, dependendo do local, com essa informação, com esse apoio técnico, uma hortinha, né? Os jovens, os casais jovens, eu tenho percebido que têm se interessado muito pela cozinha, então a gente pode tentar agregar isso também. As hortas, né? Hortas também é um ótimo recurso, né? É uma delícia, né, gente? Você fazer uma macarronada e colher seu próprio manjericão. Ai, que delícia. É uma delícia. Uma dica que eu acho muito importante é a gente conhecer o que a gente está trazendo para a nossa casa. Então, assim, você que quer ter uma planta, mas assim, por algum motivo você não contratou um paisagista, a gente tem o Google, vamos pesquisar um pouquinho, né? Porque quando a gente faz um planejamento, sim, é necessário um profissional, mas às vezes a gente está passando ali numa jardinagem, quer comprar uma planta, eu gostei dessa planta, pesquisa antes, é uma planta de sol, onde que eu pretendo colocar? Eu tenho sol suficiente para essa espécie? Porque assim você vai minimizar a possibilidade dessa planta adoecer. Né? E eu acho que as pessoas não se ligam nesse detalhe, porque às vezes, sei lá, eu vou comprar um sofá. Eu pesquiso o tipo do tecido, porque eu tenho gato, porque eu tenho cachorro, porque eu tenho criança, que eu tenho que lavar, né? Eu vou comprar, sei lá, vou fechar uma marcenaria. Qual é o tipo de MDF, qual é o tipo de ferragem? A gente pesquisa essas coisas. E por que planta não pesquisar? Não é? Exatamente. Muito bom, adorei essa dica. Planta certa, no lugar certo e adubado. Né? Essas plantas, quando elas estão lá no produtor, elas são tratadas como princesas. E o skincare delas. E aí, quando elas chegam na sua casa, você coloca ali e vai tratar a coitadinha só com água. Água e olhe lá. E olhe lá. Então, assim, vai chegar uma hora que ela vai sentir a diferença. Né? Então, assim, a adubação, repor esses nutrientes também é essencial. Também é essencial. Bom, eu adorei, com certeza no perfil, nas redes sociais da Marcilene da Silva, está aqui na descrição do nosso vídeo. Siga, acompanhe, com certeza tem muitas dicas por lá, né? Tem projetos maravilhosos para vocês se inspirarem. Muito obrigada, meninas, adorei nosso episódio. Obrigada pelo tempo de vocês. Adorei e eu espero você na semana que vem. Lembrando que eu agradeço sempre a minha amiga, parceira Tita, da Touch by Tita, que é quem me vestiu, e a Etos Paper Decor pelo nosso cenário. Tchau e até semana que vem. Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.